os versículos 8 e 9 do capítulo 2 do livro do profeta Ageu. Assim diz a santa palavra de Deus: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que Deus nos abençoe aqui no estudo de sua palavra. Meus irmãos, alguém brincou comigo hoje aqui que cada dia parece um apetrecho novo. E de fato agora tem uma coisa diferente. Quem já teve a oportunidade de ouvir as mensagens que nós temos gravado, sabe que o áudio não ficou muito legal. De vez em quando a gente tem que fazer um pouco de esforço para ouvir, se não tiver com fones de ouvido, né? E na verdade, a partir de agora, o som vai ficar bem melhor. Então, por essa razão é que apareceu um cabo aqui, para que na hora de ouvir, você possa ouvir com mais nitidez aquilo que está sendo dito. A partir da semana que vem, nós vamos precisar então que a sua participação seja feita com o microfone, porque senão o que você vai dizer aqui hoje, nós não vamos poder gravar o áudio devidamente. Mas não há empecilho que você participe. Na semana que vem nós vamos ter uma participação com auxílio do microfone, e vai ser necessário para que assim a sua participação também esteja presente aqui, a sua colaboração. Mas tem sido uma bênção poder fazer isto, porque isso leva esta mesma mensagem a outras pessoas por meio da rede mundial de computadores. Especialmente a minha mãe assiste todos eles, né, e gosta muito, etc. Então começou por conta dela, mas outras pessoas também já têm ouvido e compartilhado as mensagens. Então nós estamos tentando organizar cada vez melhor, para assim nós fazermos bom uso deste material. Muito bem, nós já estamos encerrando os livros do Antigo Testamento. Agora faltam apenas 5. Agora nós, depois de estudarmos hoje o livro de Ageu, vai faltar os 2 profetas vizinhos aqui, Zacarias e Malaquias. Vai faltar os livros de Neemias e Esther. E o livro de Cantares, como eu já disse oportunamente, será estudado com a classe de casais. Então nós estamos caminhando já para o encerramento, e no mês de dezembro nós vamos passar então a estudar os livros do Novo Testamento. Então nós vamos estudar o 37º livro hoje, que é o livro de Ageu. Ageu significa festivo, aquele que celebra. Festivo é isso que significa o nome de Ageu. Junto com Zacarias, eles promovem uma mensagem de encorajamento. Eles promovem uma mensagem de exortação, que o povo saísse da inércia provocada pelos inimigos e também por sua própria preocupação, como nós vamos ver no decorrer desse estudo. Então Zacarias e Ageu, eles motivam o povo a sair desse tempo parado e fazer então aquilo que eles foram chamados para fazer. Este livro ocorre por volta do ano 520 a.C. Portanto, é um período desde que eles chegaram. Eles saem da Pérsia, da Babilônia, em 536, chegam e começam a reconstruir o templo em 535, e apenas em 520 é que esse texto é escrito. Então nós temos um período aí, onde o povo, embora estivesse na terra, deixou o templo no alicerce e foi ocupar-se de outras coisas, e é disso que trata então a mensagem de Ageu, de chamar a atenção daqueles que pararam a obra, e nós vamos ver as razões pelas quais ela foi paralisada, para que deixassem de cuidar dos seus afazeres, deixassem de preocupar-se com os inimigos e se ocupassem então de fazer aquilo para o qual eles saíram enviados por Ciro. Ciro os enviou, segundo o mandado de Deus, segundo escreve o livro de Esdras, para que eles fossem da Babilônia de volta para Jerusalém, para reconstruir a casa de Deus. E embora já tivesse passado tempo suficiente para essa reconstrução, a obra paralisou. E Ageu então foi enviado por Deus para promover esse encorajamento. É curioso que o livro de Ageu está aqui no finalzinho dos profetas menores. O livro de Ageu, ele compreende apenas 4 meses de história. Nós vamos ver que é dos meses, na nossa linguagem, né? Na nossa forma de contar os dias, vai de setembro a novembro apenas, de setembro a dezembro.
setembro, outubro, novembro e dezembro. E especialmente os meses de setembro, outubro e dezembro. Então são nesses meses do ano 520 que Ageu então fala sobre a sua mensagem. Um pequeno esboço do livro nos mostra que no primeiro capítulo fala sobre o término do segundo templo. É preciso lembrar que Salomão recebeu de Davi a planta e os recursos para construir o primeiro templo. E era um templo muito glorioso, conforme aqueles capítulos 5, 6 e 7 do segundo livro das Crônicas demonstra. Então o primeiro templo foi construído com toda a suntuosidade, com toda a elegância, com tantos materiais e com tanta abundância de recursos. Porém esse templo foi destruído quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, invadiu Jerusalém e levou tudo para a Babilônia. Ele vem da Babilônia, invade Jerusalém, destrói o templo, leva os utensílios, queima Jerusalém e o povo fica em total miséria. 70 anos depois eles retornam então para a construção do segundo templo. E é disso que Ageu diz. Nós vamos reconstruir o segundo templo. O capítulo 2, de 1 até 9, nos fala então sobre a majestade desse novo templo. Como esse novo templo vai manifestar a glória. E é interessante que o verso 9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. E num primeiro instante, se imagina que a manifestação da beleza natural desta casa deveria ser então em maior proporção do que da primeira. E não é bem por aí essa gloriosa aparição dessa segunda casa. Depois no capítulo 2, de 10 a 19, nos falam sobre a bênção imediata de obedecer. Quando obedecemos a Deus, nós usufruímos da bênção do Senhor. Nós sempre estudamos isso na palavra de Deus, que a bênção está determinada, ligada de forma determinada à questão da obediência. Quando obedece, Deus abençoa. Quando obedece, Deus prospera. Quando o contrário acontece, também vem a maldição e vem o abandono. E foi assim sempre a relação do povo de Deus com o Senhor. E por fim, dos versos 20 a 23 do capítulo 2, que já acontece no finalzinho do mês de dezembro, do ano 520, há promessas futuras para Zorobabel e sua descendência, né? Para o final de todas as coisas. Então um livro muito pequeno, são apenas 38 versos, que tem muito a nos ensinar. Os personagens que aqui aparecem são em número de 3. O primeiro deles é o rei Dário, que logo aí no primeiro versículo do primeiro capítulo diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês. Então nós temos uma informação que Dário começava então o seu reinado. Então é uma informação histórica e importante. Dário foi aquele que retoma o decreto de Ciro. Nós vamos ver lá no capítulo 5 de Esdras isso, que no meio dos inimigos e adversários do povo de Deus, dizendo que eles não poderiam reconstruir, Dário então busca na história o decreto de Ciro. Ele é o 4º rei depois de Ciro. Tem ele, 2 reis, e ele é o 4º rei. Então durante esse período de 16 anos que citei, desde a chegada, a paralisação e a retomada da construção do templo, 16 anos se passam, e Ciro é o primeiro desses reis que vai retomar a construção. Ele reinou por volta do ano 521 até o ano 486. Então soma-se aí 35 anos de reinado do rei Dário, e é nesse período que o templo é reconstruído. Ageu, como já falamos dele, seu nome significa festivo, é companheiro de Zacarias nesta obra de reconstrução, também um parceiro de Esdras e também de Zorobabel, para que o templo seja reconstruído. A sua mensagem é muito curta, né? São 38 versos apenas, e dita num período também muito pequeno. Há quem acredite e informe que Ageu era filho de um sacerdote, porque o seu nome não consta naquela lista lá de Esdras capítulo 2, dos que retomam a caminhada no retorno para Jerusalém. Então ou ele era muito jovem para não ser contado, ou ele nasceu já nesse período de retorno. Então acredita-se que Ageu era muito jovem quando então profere essa palavra profética ao povo de Deus. E por fim, o texto também nos fala no verso 1 que Ageu dirigiu a sua palavra primeiro a Zorobabel.
por intermédio do profeta, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel. Então, essa palavra, embora ela chegue a todo o povo, ela é primeiro para aquele que saiu da Babilônia e veio para Jerusalém para fazer a reconstrução. Zorobabel foi enviado como governador de Judá, como diz aí o restante do verso, e ele tinha toda a autoridade dada pelo rei para fazer a construção. E aí, nesse início de construção, ele enfrenta adversidades, e por enfrentar essas adversidades, é que de algum modo, ele precisa da palavra de Ageu, encorajando a retomar então, o processo de reconstrução do templo. Vamos mais à frente. Muito bem, como disse, nós temos um intervalo de 16 anos. E para entender esse intervalo, nós vamos voltar lá no livro de Esdras, para observarmos especialmente o capítulo 4 e também o capítulo 5. Então deixe a Bíblia marcada aí em Ageu, e vamos lá, o capítulo 4 e 5 do livro de Esdras, para entendermos então um pouco dessa paralisação da obra. No capítulo 4, os versos 1 e 2 nos dizem que alguns adversários fizeram com que a obra paralisasse. Podem ler, por favor, os versos 1 e 2 do capítulo 4. Então, aqueles homens do reino do norte que foram levados cativos para a Síria, alguns voltaram, e eles estão alocados de novo numa província, como eu expliquei na semana que passou. O Império Babilônico e o Império Medo-Persa dividiu todo o reino em províncias, inclusive o reino de Israel. O antigo reino de Israel foi dividido em províncias, e numa dessas províncias, a principal cidade era Samaria. E estas pessoas então, que estavam também debaixo do Império Medo-Persa, pedem como meio-irmãos, já que eles eram do reino do norte, eles pedem para fazer parte da reconstrução. Mas vale lembrar que quem primeiro foi conduzido à idolatria eram eles. E eles agora querem retomar essa caminhada e são impedidos pelos próprios construtores Zorobabel e Jesua e outros cabeças de famílias que dizem assim: não tendes nada conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Isso aqui diz o verso 3 do capítulo 4. Então eles rejeitaram a ajuda, o que gerou aqui já um pouco de dificuldade. Não bastasse essa, eles começaram então a mandar pessoas para atrapalhar o andamento da obra, como fala o capítulo número 4. Eu quero ler agora o verso 3 do capítulo 5. Capítulo 5, verso 3. Diz assim: nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes esse muro? Na verdade, essa região onde está Jerusalém estava sobre o governo deste homem chamado Tatenai. E ele então, como autoridade, veio questionar a autoridade de Zorobabel e o motivo pelo qual eles estavam construindo. Se nós observarmos no capítulo 4, já haviam sido mandado cartas para o rei Assuero ainda, e nas cartas para o rei Assuero dizia o seguinte: este povo tem má intenção. A má intenção deles é reconstruir Jerusalém, e do mesmo modo como eles já foram rebeldes em tempos anteriores, eles vão se rebelar contra o rei. Então Assuero manda suspender a construção. Desta feita, eles retomam a obra, descumprindo essa ordem real. Então este moço chamado Tatenai, a mando do rei,
tomando conta daquilo que é o seu dever, no cumprimento do exercício do seu dever, vai lá perguntar: por que vocês estão retomando a obra? E aí, quando eles chegam para questionar isso, nós vamos ver que a partir do verso 6 até o verso 17, há uma explicação pela qual a obra foi retomada. Olha o verso 7 em diante. Ao rei Dário toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, ao qual se edifica com grandes pedras, e a madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência, e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa, e restaurardes este muro? Demais disto, lhe perguntamos também, pelo seu nome, para tu declararmos, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, também os utensílios de ouro, e aí ele vai falando de diversas coisas. Olha o verso 17. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então eles começam a construir ainda debaixo do embargo da obra. Talvez você já viu alguém começar uma obra e a secretaria de obras ou alguém ir lá e embargar a obra e colocar uma placa de impedido. Foi isso que aconteceu. Vieram os samaritanos e veio a carta do rei Assuero dizendo assim: suspende a obra. E o povo passou um tempo descansado. E é exatamente nesse contexto, entre a paralisação da obra e a sua retomada, que entra a palavra então de Ageu e de Zacarias, conforme diz o capítulo 5, verso 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. E aí é que muda a disposição desses que estavam parados. Então eles foram paralisados primeiro por inveja, e depois eles foram paralisados por uma questão legal. Mas foi a mesma legalidade que parou a obra, ou seja, pesquisar nos autos, nas histórias dos reis, se havia mesmo a rebeldia do povo. Primeiro parou a obra, e depois foi levantado então o decreto de Ciro, aquele mesmo que está lá no começo do livro de Esdras, para que a obra então continuasse. Até que eles recomeçassem a obra, Ageu precisou dizer algumas coisas para eles, e é sobre isso que nós vamos então dizer agora. Vamos ler, por favor, o verso 4 do capítulo 1, voltando lá para o livro de Ageu agora. A preocupação com o bem-estar pessoal. 1:4. Pode ler alguém, por favor. Então eles fizeram um alicerce e deixaram lá. E toda construção que só faz alicerce fica mesmo abandonada. A construção estava sendo feita no mesmo lugar onde o primeiro templo foi construído. Não tinha as mesmas proporções, não tinha a mesma grandeza, a mesma riqueza, mas era no mesmo lugar. Então está lá a ruína, e o povo ainda vivendo tranquilamente. Eles edificaram as suas casas, organizaram as suas vidas, se preocuparam com o seu bem-estar, e não haviam ainda retomado aquele propósito para o qual eles foram enviados para Jerusalém. E aí então surge aqui o questionamento de Deus ao seu povo: acaso é tempo de habitardes vós em casas organizadas, bonitas, enquanto a casa de Deus está em pedaços? E é interessante que no verso 2, o Senhor diz assim: este povo diz. Não deveria dizer Deus assim? O meu povo diz.
demonstra aqui, meus irmãos, que Deus não estava satisfeito com a atitude do povo. É o mesmo povo que pertence ao Senhor, que recebeu uma ordem e não estava cumprindo. E aí o povo diz assim: não é hora de edificarmos a casa ao Senhor ainda. Mas Deus pergunta a eles: é o tempo de fazer isso? Vocês estão numa boa e a casa de Deus em ruínas? Vamos ver mais. Vamos ler o verso 6. Vou pedir aos irmãos à minha esquerda que leiam o verso 6. E os irmãos aqui do centro e da direita depois vão ler de 9 até 11 também do capítulo 1. Verso 6, os irmãos aqui da minha esquerda e depois os do centro e da direita de 9 a 11. Vamos lá? Nove até 11. Irmãos, não parece que isso também acontece no nosso tempo? Olha o final do verso 9. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Eles estavam enfrentando uma crise exatamente porque o que diz Deuteronômio 28 e a história nos conta é que todas as vezes que deixaram de obedecer ao Senhor e de seguir a Deus, eles sofriam uma crise. E a crise que eles sofriam era exatamente no abastecimento de água, na sua comida e nas coisas de sua prosperidade. Não ter o que comer, não ter o que vestir, beber água e não saciar, vestir e não se aquecer. Recebe o salário, mas a mesma coisa de não ter coisa nenhuma. E aí Deus diz: isto está acontecendo, esta crise está vindo sobre vocês, porque não estão cuidando das coisas da minha casa. Se nós fizermos uma comparação com o nosso tempo, é muito semelhante, meus irmãos, muito semelhante. O que é que nós temos visto e observado? Em muitos instantes, qualquer coisa é prioridade na vida das pessoas, com exceção da casa de Deus, com exceção das coisas do Senhor. Parece que em muitos instantes nós estamos vivenciando isso no dia a dia, na nossa vida cotidiana, que tudo tem prioridade, as coisas de Deus nem tanto. E muitas das adversidades que nós temos enfrentado enquanto igreja se deve exatamente por essa falta de prioridade a Deus e as coisas de Deus. Vamos ler agora o capítulo 2, verso 3 e depois o verso 9. Vou pedir para os irmãos lerem o verso 3 e depois as irmãs vão ler o verso 9. Vamos comigo? 2, 3, os varões. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Se nós fizermos uma comparação, meus irmãos, só com os objetos que não voltam, que foram levados para a Babilônia e não voltaram, nós vamos perceber que o templo que está sendo reconstruído, ele é ínfimo perto do templo de Salomão. Ele não é um templo tão grande, ele não é um templo tão rico, ele não é um templo tão glorioso. Mas o que o próprio Deus diz é que, embora não seja nada aos vossos olhos, esta casa será grande aos meus olhos e é onde eu vou me manifestar. Se nós nos lembrarmos do que diz lá, a 2 Crônicas capítulo 5,
O que aconteceu com a dedicação do templo? Eles oraram e dedicaram ao Senhor, e alguém pôde entrar? Não puderam entrar, porque a glória de Deus tomou de tal forma a casa, que ela se encheu de fumaça e ninguém podia entrar. O que seria então essa grande manifestação tão poderosa, num templo aparentemente, humanamente, muito inferior? O que poderia ser então essa manifestação poderosa da glória de Deus? Alguém? Então, você entende que é só a presença de Deus manifestada semelhante ao do primeiro templo. É isso? Vamos para frente, já a gente chega lá. Vamos ler agora o 2, 6 e 7. Eu vou ler aqui, você acompanha a leitura. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não nos parece, num primeiro momento, que esses versos, eles podem falar sobre a derrocada do Império Medo-Persa? Porque sempre foi assim, né? Levanta um império, Deus derruba. Levanta outro, Deus derruba. Levanta outro, Deus derruba. Daqui a pouquinho o Império Medo-Persa, dos Medos e dos Persas, se desfaz e o Império Romano assume. Então, será que esse abalar os céus e fazer tremer todas as coisas diz respeito só a isso? Ou será que nós temos aqui uma outra perspectiva? Vou ler de novo o verso. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Será que isso era um evento próximo ali, ou um evento muito futuro, que ainda nem aconteceu? Para dar uma luz, vamos ler Hebreus 12, 26 e Apocalipse 11, 15. Hebreus 12, 26 e 27 e Apocalipse 11, 15. Pode ler, por favor, Hebreus 12, 26 e 27. As coisas que não são abaladas diz respeito às coisas celestiais. O que se abala é tudo que está nesse plano nosso, e aquilo que não se abala é o que é eterno. Vamos ler Apocalipse 11, 15, por favor. Então, esta que é a manifestação. Observe que aqui no verso 4 aparece o nome de Zorobabel. Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, filho de Josadaque, sumo sacerdote, tu e todo o teu povo ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, num primeiro instante, parece que esses versos 6 e 7 estão fazendo menção a Zorobabel enquanto homem. Mas na verdade é preciso lembrar que Zorobabel, ele é governador de Judá. Quando o povo volta do exílio, eles voltam sem rei, concordam comigo? Eles tiveram reis, tiveram Saul, Davi, Salomão, depois tiveram reis no tempo dividido, até que eles foram para o exílio.
Na volta do exílio, quem assumiu a liderança do povo, segundo o próprio capítulo 1, verso 1 aqui? Zorobabel, governador de Judá. Qual que é a promessa de Deus a Davi? Não faltará sucessor que ocupe o trono. Então, de algum modo, esta profecia, Zorobabel não entende no seu tempo, porque ela não diz respeito ao reino dos Medos e dos Persas, e nem diz respeito ao Império Romano, embora o Senhor Deus tenha feito abalar. Mas esta promessa é a Zorobabel enquanto um tipo de Cristo. É Zorobabel que conduz o povo do cativeiro para a terra prometida. É Zorobabel que restaura o templo. É Zorobabel que é governador de Judá. E nós vamos ver daqui a pouco como, de modo curioso, ele entra na genealogia de Jesus. Então, neste caso aqui, desses versos 6 e 7, esta profecia, ela é para um tempo futuro. E pelo que nós já estudamos no livro de Apocalipse, ela ainda vai se cumprir. Então essa promessa aí para alguns dias para frente, não sei quantos, pode ser ainda o dia de amanhã, se Deus permitir. Irmãos, interessante esse termo Senhor dos Exércitos. Ageu usa ele com muita frequência. Ele aparece 300 vezes no Antigo Testamento e só nos livros proféticos são 247 vezes. E aqui no livro de Ageu são 14, 53 em Zacarias e outras 24 em Malaquias. Esse nome aqui se refere àquele que tem todos os poderes, aquele que o exército dos céus e a terra e todas as coisas estão sob seu governo e seu domínio, as coisas visíveis e invisíveis, todo o universo que Deus criou. Então ele tem sob seu domínio, sob seu controle, todas as coisas, todos os poderes estão nas mãos do Senhor Deus. Uma outra questão que é curiosa, neste livro de Ageu, aparece no capítulo 1, nos versos 5 e 7, e no capítulo 2, nos versos 15 e 18. Nos versos 5 e 7 do capítulo 1 diz assim: considerai o vosso passado. O verso 15 e o verso 18 do capítulo 2 dizem assim: agora pois considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Verso 18: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante. Irmãos, há sempre uma chamada da parte de Ageu para o povo à reflexão. Observem o que já aconteceu, observem o que está acontecendo. O que é que aconteceu? Nós vimos lá no livro de Esdras. O povo desobedeceu, pecou, errou, o povo foi para o cativeiro. Observe o que está acontecendo agora, a restauração das coisas. É preciso que nós reflitamos no que está acontecendo e façamos comparações entre aquilo que o Senhor prometeu que faria e o que Ele está fazendo. E é isso que vai trazendo o fortalecimento da fé. Muito bom. Vocês estão calados hoje? Estou falando, será que foi porque eu falei de não falar porque não faz que ficar gravado? Agora vocês querem ficar também com... Pegou a cola aí, né, irmã? Não, peraí um pouquinho. Deixa eu ir para frente um pouquinho, peraí, deixa chegar no ponto ali que você fala. Meus irmãos, duas coisas sobre rudimentos doutrinários. Os versos 13 e 14 do capítulo 2 nos fazem lembrar o livro de Levítico. Diz assim os versos: então perguntou Ageu: se alguém que se tenha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma coisa destas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali se oferece, tudo é imundo. Meus irmãos, nós sabemos que se uma pessoa doente, alguém que está doente, enfermo, tocar alguém que está são, ele fica curado. Eu estou com gripe, pego na mão do Emerson, eu fico curado, a saúde dele passa para mim. Não, mas o contrário é verdadeiro. A enfermidade passa daqui para lá.
Então não é pelo uso das coisas sagradas, não é por estar num ambiente sagrado que nós somos purificados. Não é porque o piano é sagrado que quando alguém o toca se torna puro. É o contrário que acontece. Se quem for tocar o piano não estiver com a sua vida consagrada ao Senhor, torna impuro também o seu louvor e a sua adoração. E é isto que estava acontecendo com o povo. O povo estava impuro, contaminado, e estava contaminando as coisas sagradas. E Deus então chama a atenção deles, que não é para servir com as mãos sujas, impuras. Santifica a vida, essa que é o chamado aqui, e é o que diz aí os versos 18 e 19. Considerai, eu vos rogo. Desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Na verdade está escrito ali santidade, mas era para ter escrito prosperidade. Essa que é a questão. O que vai trazer a prosperidade é a vida pura e santificada ao Senhor em obediência à sua palavra. Ou nós vamos aprender que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é que vai fazer com que as bênçãos do Senhor se cheguem até nós, ou nós vamos continuar vivendo essa dificuldade que eles viviam de celeiro vazio e de frutos e de fruteiras sem dar o seu devido fruto. Que Deus nos ajude a estarmos com as nossas mãos limpas, a nossa vida santificada, para assim experimentar a prosperidade que o Senhor tem para nós. Os varões vão ler comigo Mateus 1,12 e as irmãs vão ler Lucas 3,27. Eu falei que Zorobabel se tornava, então, parte da linhagem de Jesus. Olha que interessante, eu vou ler com os irmãos 1,12 de Mateus, e as irmãs vão ler Lucas 3,27. Mateus 1,12 diz assim: depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Então está aqui na linhagem de Abraão, na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus, o nome de Zorobabel. Agora vamos ouvir Lucas 3,27. Interessante. Aparece aqui também na genealogia de Jesus, novamente Zorobabel. Tanto José quanto Maria, que eram descendentes de Levi, da tribo de Judá, tanto um quanto o outro, descendentes da tribo de Judá, eram de origem de Zorobabel. Então nós vamos nos lembrar aqui, Zorobabel é o primeiro governador de Judá, por isso que eu fiz das alusões a Cristo. É o primeiro governador de Judá, faz parte da linhagem, é um dos príncipes que governou o povo de Deus. Daí a sua importância tão preciosa na história de Cristo. Meus irmãos, nós lemos no verso 2,9 que a glória, como é que diz lá? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Como é então que se interpreta esse verso 9? Vou deixar a Maricelma dizer. Lá a segunda ela leu lá na Bíblia de Genebra, e depois eu vou dar a explicação. Vai, Maricelma. O verso 3 lá fala que o povo está descorajado, porque a segunda casa não tinha a mesma glória da primeira. A segunda não tinha a mesma glória da primeira. Não tinha a mesma glória, não tinha o mesmo riqueza. O povo está desanimado nesse também. Aí no verso 9 lá fala que a glória da última casa será maior que a da primeira. Aqui na Escritura de Genebra fala assim, que essa promessa é de uma glória maior, e ela tem sempre Cristo. Cristo vai ser a glória, vai ser a presença de Deus viva na última casa, no último tempo, e vai ter a presença de Deus que é o Cristo, governante eterno. Irmãos, olha que interessante. Êxodo 40:35 diz que quando eles construíram o tabernáculo, a glória de Deus encheu o tabernáculo de tal modo que não tinha jeito. No primeiro templo,
acontece a mesma situação, segundo está escrito em Crônicas 5, 13 e 14. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo templo? Enquanto no primeiro templo e no tabernáculo, Deus se manifestou de forma teofania, apenas as pessoas viram a manifestação de Deus. Quem foi que pisou no segundo templo, nesse templo de Zorobabel? Jesus. Então agora aqui o que aparece como glória de Deus, não é apenas a manifestação em termos de fumaça, como foi das outras vezes, mas é a presença do próprio Deus no templo. Então aí não precisa ser tão suntuoso, tão bonito, tão rico, porque o que faz com que o novo templo tenha toda a glória é a presença de Deus dentro do templo. Lembra no tabernáculo o que é que simbolizava a Arca da Aliança? Simbolizava a presença de Deus. No novo templo a arca continuou simbolizando a presença de Deus. Neste segundo templo, Deus se fez presente. Então essa que é a diferença aí da manifestação da glória de Deus nessa primeira casa, que foi apenas visível, e agora a presença física de Deus por meio de Jesus nesse novo templo. É o que diz João 1,14. As pessoas viram a glória do unigênito de Deus. Então não precisa tanta beleza, porque Deus se faz presente lá. E a última questão é o 2,23. Pode ler, por favor? Olha que interessante, naquele dia, aqui o dia é a manifestação do dia do Senhor. O que é que era o anel de selar? Alguém pode me ajudar com o anel de selar? É o mesmo que José usou, que Faraó deu para ele, e é o mesmo que aparece na figura do filho pródigo, quando ele recebe de volta o anel. Dá autoridade, confere uma dignidade e uma honra de poder assinar em nome de alguém. Então Zorobabel é aqui contado como aquele que vai ter o anel de selar. Quem abre os selos e quem pode selar a vida, quem sela os eleitos e quem abre os selos, o que é que diz o livro de Apocalipse? Quem que faz isso? Quem sela o Espírito Santo. E quem pode abrir os selos é o Cordeiro de Deus, o Cristo. Então estão aqui nesse livro 3 manifestações da pessoa de Cristo no livro do profeta Ageu. Meus irmãos, a mensagem é de fato encorajadora. Olhe que o povo que tinha ficado 15 anos parado, só porque Ageu disse tudo o que falou, o povo voltou a ter uma nova disposição. Nós precisamos entender que, a despeito das coisas que acontecem, mesmo com todo o enfraquecimento da igreja, mesmo com tantas coisas que nós temos visto, até como foi dito no domingo, que nós precisamos ter uma renovação, uma reforma no meio da igreja, existem aqueles que continuam sendo fiéis ao Senhor. E nós precisamos continuar trabalhando com afinco, com dedicação, para que esta obra que nos foi entregue não pare. Não pare. Nós precisamos tomar conta daquilo que o Senhor nos deu. Deus não nos deu uma casa para edificar para Ele. O que Deus nos deu como tarefa foi anunciar o Evangelho. E nós devemos fazer isso com toda a dedicação, com todo afinco. Edificar a vida uns dos outros, anunciar esse dia da volta de Cristo. Porque logo, logo o Senhor vai estar buscando a sua igreja. E aí, aqueles que estiverem com as mãos contaminadas, oferecendo um sacrifício imundo ao Senhor, com a vida não consagrada, eles terão a devida paga pelas suas ações. Aqueles que são santos, que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, também receberão das mãos do Senhor o galardão que aguarda. E assim foi a vida de Ageu e a sua profecia. Que Deus nos ajude e nos encoraje a cumprirmos então o nosso papel, em nome de Jesus.